Nós costumamos dizer que cancro não é só uma doença. Cancro são várias doenças tratadas em função do órgão que é acometido em primeira mão, portanto, o órgão primário, e os fatores de risco são específicos para esse órgão primário. Portanto, falar dos fatores de risco mais generalistas, podemos dizer a idade, podemos dizer o estilo de vida, mas depois cada cancro tem o seu fator de risco próprio. É como se tivesse um bilhete de identidade que pode dar o salto para o cancro se nós tivermos aqueles fatores de risco. Começa agora um novo episódio do Cancro, um podcast que explora diferentes dimensões do cancro em 40 minutos de conversas entre cientistas, médicos, doentes e que conjuga informação e testemunhos da primeira voz. Como é que um oncologista vê o cancro? Juntamos dois olhares, o de um médico e um cientista, numa conversa que explora o percurso desde o diagnóstico ao tratamento. Sérgio Dias, coordenador científico do IMM Laço Hub e também professor associado convidado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, junta-se à conversa com Helena Gouveia, médica oncologista da Fundação Champalimau. Olá, Helena. Bom dia, Sérgio, tudo bem? Estamos aqui então para gravar mais um episódio dos podcasts sobre cancro, esta iniciativa do IMM. E hoje calha este tema que foi combinado, o olhar de um oncologista sobre o cancro, que é a pessoa ideal para falar de cancro, aliás. Nós começámos por discutir um bocadinho, e vínhamos já falando para cá, sobre este aparente aumento de incidência e de novos casos, nomeadamente de cancro da mama e outros tipos de cancro em pessoas jovens, que é uma preocupação de todos. Claro. E que, de facto, há várias tentativas de explicações científicas, mas, na verdade, ainda não conseguimos objetivamente explicar. Será que estamos a diagnosticar mais e melhor? Será que as pessoas estão a viver de forma diferente? Também. Qual é a visão de uma oncologista sobre este aparente aumento, e nomeadamente em pessoas jovens, de diferentes tipos de cancro? O aumento da incidência dos novos casos de cancro é transversal em qualquer idade. E nós costumamos dizer, enquanto oncologistas, que o cancro é uma doença do idoso, no sentido em que, à medida que nós vamos envelhecendo e as nossas células vão envelhecendo, vão perdendo a capacidade de ter os mecanismos de regeneração e de reparação que deviam ser. Portanto, classicamente dizemos que o cancro é uma doença do idoso. No entanto, como disseste muito bem, efetivamente estamos a ver cada vez mais jovens com esta mesma doença, e não é por serem mais frágeis, mais doentes, simplesmente também temos melhores formas de diagnosticar. Portanto, é verdade que o nosso estilo de vida é diferente, e em termos de estilo de vida há fatores de risco envolvidos. Também há pessoas que nascem com uma propensão para ter síndromes hereditárias de cancro, já vamos falar sobre isso, e além disso, além destes fatores clássicos que eu vou mencionar, também estamos a diagnosticar melhor, estamos mais cientes de que isto pode acontecer e mais alerta para qualquer sintoma de diagnóstico precoce. Portanto, temos maior literacia em saúde do que tínhamos há uns anos atrás e permite estes diagnósticos mais precoces, e também temos melhores tratamentos e por isso investimos mais num tratamento mais precoce. Portanto, a idade, sem dúvida, é um fator de risco transversal para o cancro, e já falámos disso. Mas também o estilo de vida. Sabemos que o tabaco, a obesidade para alguns tumores, o tabaco também só para alguns tumores, outras questões em termos hormonais, no caso do cancro de mama especificamente, estou a tentar lembrar-me também de outros tumores. O álcool, eventualmente. O álcool está muito envolvido com a questão das calorias ingeridas e, portanto, da obesidade. Portanto, é quase o mesmo sistema. Mas sim, alguns tumores também só especificamente do álcool. Também vírus e bactérias podem provocar cancro, especificamente cancro gástrico, no Helicobacter pylori e o HPV no colo do útero, que nós conhecemos muito bem, que até é a forma de rastreio hoje em dia no cancro do colo do útero, também nos cancros de cabeça e do pescoço, em consonância também com o tabaco, a esse nível. Portanto, são muitos os fatores. Mas nós costumamos dizer que cancro não é só uma doença.
cancro são várias doenças tratadas em função do órgão que é acometido em primeira mão, portanto, o órgão primário, e os fatores de risco são específicos para esse órgão primário. Portanto, falar dos fatores de risco mais generalistas, podemos dizer a idade, podemos dizer o estilo de vida, mas depois cada cancro tem o seu fator de risco próprio. É como se tivesse um bilhete de identidade que pode dar o salto para o cancro se nós tivermos aqueles fatores de risco. Mas óbvio, eu costumava dizer, tinha um colega meu que era espanhol que dizia: ter um fator de risco é como jogar na lotaria. Posso ter 1, 2, 3, 4 e não ganhar a lotaria, posso ter só um fator de risco e ganhar a lotaria. Exatamente. Portanto, se nós tivermos um estilo de vida saudável e tivermos apenas um fator, que pode ser apenas a idade, podemos ter cancro à mesma. Pois, claro. Portanto, temos ainda que estudar muito sobre os fatores de risco para melhorarmos esta questão de diminuir a incidência e melhorar o diagnóstico, sem dúvida. Mas agora uma questão que me surge é a seguinte: mas do ponto de vista de uma oncologista, do que eu sei e percebo, porque do lado da investigação é um bocadinho o mesmo, não há propriamente nada diferente que se faça na gestão, imaginemos, da doente jovem, com um cancro da mama, versus ou há diferenças objetivas? Nós dizemos que, primeiro que tudo, nós não devemos nem sobretratar as doentes jovens, nem subtratar as doentes idosas. Portanto, devemos tratar de acordo com a biologia que cada tumor tem. No entanto, há especificidades que nós temos de ter em conta nos doentes jovens. E isto vai em conta com aquele fator de risco que eu falei das pessoas que têm uma propensão de ter um síndrome hereditário. Portanto, uma pessoa jovem que tem cancro não é um evento normal, não é uma coisa que nós temos frequentemente. Temos que estar alerta que pode haver uma predisposição hereditária nessa pessoa, nessa família, de ter herdado um gene que lhe confira risco para o cancro que está a ser acometido. O caso mais clássico é, sem dúvida, a história da Angelina Jolie, não é? Que, efetivamente, dos genes BRCA 1 e 2, vinham de uma família que tinham muitos casos de cancro de mama em idades jovens, cancro de mama bilateral, cancro de mama em homens, cancros do ovário a qualquer idade, e foram investigar as pessoas que não tinham doença e investigar o tal gene. Porque hoje em dia, essas pessoas a quem é identificado um gene, conseguimos fazer terapias ou estratégias redutoras de risco, nomeadamente a mastectomia profilática, a oforectomia, etc., que permite que estas pessoas reduzam quase a zero, nunca é zero, mas quase a zero, o risco de virem a desenvolver cancro ao longo da sua vida toda. Certo. Por outro lado, há também estratégias de vigilância mais apertadas para aquelas pessoas que não querem submeter-se a cirurgias tão mutilantes. Cada vez mais se estuda isso. Outro aspecto que nas doentes jovens difere, portanto, estamos a falar abaixo dos 40 anos, que difere dos adultos, é que estas pessoas estão em idade ativa, reprodutiva e que precisam de ter cuidados, ou seja, temos que minimizar o impacto que os tratamentos que lhes fazemos poderá ter no futuro da sua vida normal, porque se um tumor é curável, um tumor precoce, diagnosticado precocemente é curável, temos que fazer com que os tratamentos impactem o menos possível na vida da pessoa. Portanto, essas são as duas grandes diferenças. Quando temos uma doente jovem à nossa frente, temos de ter essas duas preocupações. Será que esta pessoa vem de uma família com casos hereditários de cancro? Portanto, há aqui uma predisposição e alguma suscetibilidade para ter um cancro diferente ou mais agressivo, ou até que se trata de forma diferente. Hoje em dia já há fármacos dirigidos às pessoas que têm esse tipo essa mutação. Ou se simplesmente tem que... É um caso esporádico que temos que tratar adequadamente de acordo com a biologia, mas temos que ver se o impacto que estas terapêuticas têm ao longo da vida, minimizar esse impacto, pelo menos. Temos que ter essa preocupação. Porque é curioso, porque do ponto de vista científico, mesmo assim, para além desses casos do cancro hereditário, que na verdade são uma minoria. Sim, são. Imaginemos cancro da mama, previsão 1 em cada 8 ou qualquer número assim elevadíssimo, provavelmente 10% desses terão essa componente. Menos até. Ou talvez menos. Portanto, 5% de todos os tumores hereditários, todos os tumores diagnosticados, 5% são hereditários. Isto pode variar em termos de subtipo de tumor, no cancro de mama e outros, e até
especificamente em outros subtipos de cancro de mama. Por exemplo, os tumores hormonais, 5%, HER2, 5%, mas aos triplo negativos pode chegar aos 20%, em cada 5%. Pronto, tudo porque depois as classificações moleculares são basicamente as mesmas, independentemente da idade ser avançada ou outra. Estamos a ignorar aqui, se calhar, algum aspecto da própria biologia do tumor e de uma maior, imaginemos, fitness metabólica, que evidentemente uma pessoa mais jovem terá versus uma mais idosa, e não estamos, de facto, a entrar em linha de conta com isso. Eu pergunto-me, e mesmo do ponto de vista de investigação, a verdade é que ainda não há um grande foco no estudo do cancro jovem, dos mesmos tipos de cancro. Ainda há relativamente poucos estudos nisso. A verdade é que cancro é uma doença sistémica. Pois. Não só é aquela visão clássica da célula doente que tem as alterações todas. Claro. Há todo um microambiente, todo um ambiente à volta, que é de um hospedeiro saudável, que fica doente graças àquilo que aquela célula produz. Exatamente. E pode haver aí interações do microambiente que fazem com que tumores de pessoas jovens sejam diferentes de pessoas idosas. Clinicamente, nós vemos que... Vocês observam diferenças? Sim, e os grandes estudos mostram isso. Alguns tumores de pessoas mais jovens têm uma agressividade maior na sua expressão. Também as pessoas vivem mais tempo, não é? E têm... permite essa observação a mais largo prazo e não ter o viés das pessoas idosas que têm uma esperança de vida até aos 80 anos e que depois perde-se o follow-up. Nós vemos alguma agressividade clínica nas pessoas mais jovens, mas também continuamos a observar as mesmas taxas de cura. Há algumas questões que a clínica ainda não responde, talvez a biologia e a ciência também nos possa ajudar a perceber se efetivamente estes tumores de pessoas mais jovens são diferentes. Das várias tentativas que se fez nesse aspecto, pelo menos em cancro de mama, que é a minha área de especialidade, não se tem conseguido ver com as tecnologias que temos atualmente. Talvez a tecnologia pode avançar, podemos começar a ter mais noção de como é que o microambiente funciona e poderemos descobrir coisas novas a esse nível, sem dúvida. Há tempos li um artigo que era um pouco provocatório nisto que estás a dizer, que era não só nas mulheres jovens, falando de cancro da mama, mas, por exemplo, outras etnias. Sim. Ou seja, e noutros continentes, teoricamente, a mesma doença parece que tem, na verdade, diferenças nomeadamente do perfil, desde logo, imunológico. Imaginemos a exposição que a pessoa tem durante a sua vida a agentes patogénicos é distinta do que seria em Portugal versus um país, digamos, africano, asiático, ou o que seja, e depois que isto pode, de facto, impactar na biologia da doença. Isto é, neste momento, uma área que é muito interessante. Sim. E aqui em Portugal percebo que, na verdade, poderemos ter acesso a isso, porque há comunidades onde conseguimos. Tens alguma experiência nesta área especificamente? Aquilo que eu tenho visto especificamente é que, efetivamente, os Estados Unidos têm desenvolvido uma grande campanha desde 2020 em estudar as minorias étnicas, porque parece haver diferenças. É muito difícil conseguirmos perceber se essa diferença de evolução das doenças nas minorias étnicas se deve a fatores socioeconómicos. Claro. Também tem impactos. Infelizmente, há uma disparidade sociocultural. Mas o acesso aos cuidados de saúde é distinto. É distinto, exatamente. Claro. Isso acontece especificamente em África. Eles não têm os mesmos métodos de diagnóstico que nós temos e é frequente nós lidarmos com doentes que vêm dos países PALOP, que são transferidos para Portugal, para poderem fazer um diagnóstico correto, um tratamento correto, que não têm acesso em Portugal. Para termos noção, efetivamente, a OMS dita uma lista de fármacos que todos os países têm de ter, não só de quimioterapia como de terapêuticas biológicas que mostraram melhorar a qualidade, a esperança de vida. As terapêuticas dirigidas mais específicas. Exatamente. E que são bastante caras ainda hoje em dia, apesar de já terem aspirado patentes. Estou a falar do rituximab, do trastuzumab, que são parte desse armamento para a cura de linfomas e cancro de mama, especificamente nestes dois casos. Então o acesso a isso não é universal de todo. Apesar da OMS dizer que todos os países têm de ter estes fármacos, nem todos os países
nomeadamente na África subsaariana, conseguem ter acesso a este fármaco. Pois. E daí estes protocolos de cooperação internacional em que é necessário trasladar alguns doentes para países, para a Europa, para os Estados Unidos, para fazer o tratamento. Se já é difícil fazer um tratamento na nossa própria casa, Pois. no nosso ambiente conhecido, imaginem o que é estar a sair de um país nosso para um país estranho, com um clima diferente, uma cultura diferente, claro. às vezes com uma língua diferente, e fazer estes tratamentos tão agressivos é bastante desolador. Portanto, temos muito, em termos de política, temos muito que avançar para gerar equidade em nível global. Pois, e só aí é que poderemos perceber se realmente Exatamente. tem impacto na própria biologia da doença. Exatamente. Se calhar, depois estou a ver. Sim. Mas parece haver algum fundamento biológico para tumores mais agressivos nos doentes de raça africana, mas ainda não conseguimos destrinçar se é fator socioeconómico ou se é biológico. Ainda temos que afinar a parte da equidade para depois conseguirmos investigar essa parte da biologia. Claro. Bem, no diagnóstico falámos um bocadinho sobre isso, tem havido avanços, mas no tratamento tem havido avanços extraordinários. Sim, sem dúvida. Nomeadamente no cancro da mama, já falaste de alguns. Qual é, assim, desde que iniciaste a tua atividade clínica, o maior breakthrough, assim, o que alterou o paradigma? É difícil nomear um breakthrough. Na verdade há vários, felizmente. E eu acho que aquilo que foi mais importante até precedeu a minha existência na oncologia, que é nós termos, graças à ciência, percebido que nem todos os tumores da mama são iguais. Certo. Portanto, nem todos os tumores são hormonais, nem todos os tumores respondem a quimio. Alguns precisam de terapêuticas dirigidas. Pois. Portanto, a capacidade que nós temos de dividir para conseguir conquistar e reinar e tratar melhor estes tumores tem sido a mais impactante a este nível. Portanto, quando vamos falar de estudos antes de 1980, em que todos os tumores eram tratados de forma igual. Era um saco. Pois, era um tudo saco. igual. Pois. Sim. E compararmos com os resultados que nós temos vindo a ter desde que identificámos os tumores hormonais, os tumores HER2 e os tumores triplo negativos, são os 3 tipos de tumor mais frequentes em cancro de mama, vemos diferenças em termos de evolução de resposta, em termos de taxas de cura especificamente e também em termos de sobrevivência e diminuição das taxas de recidiva. Portanto, esse avanço para mim foi que a biologia nos trouxe e que fez a diferença. Óbvio, com a ajuda da investigação clínica, identificarmos fármacos cada vez mais novos mais e eficazes, dirigidos para estas doenças, tem sido fundamentalmente o grande avanço. Há dois avanços da parte da investigação clínica que eu gostava de mencionar, especificamente em cancro de mama, mas depois também acaba por extravasar para outros tumores, felizmente. Que é, sem dúvida, primeiro, o desenvolvimento da imunoterapia. A imunoterapia já é uma ferramenta terapêutica que já existe há centenas de anos, mas nunca soubemos usar de forma eficaz. E o que é esta imunoterapia? É nós percebendo que o tumor, um cancro, não é só a doença da célula tumoral, é também uma doença do microambiente, que as nossas defesas conseguem eliminar um tumor. E por isso, todos os dias criamos uma célula cancerígena, mas o nosso sistema imunitário consegue eliminá-lo. Reconhece e elimina. Então, ativar o nosso sistema imunitário a combater um tumor que já está bem estabelecido, foi uma capacidade que as nossas células de defesas perderam ao longo da evolução desta doença, reativar e matar estas células usando os nossos mecanismos. E a imunoterapia permite isso. Recentemente, na última semana, foi aprovado imunoterapia para cancro de mama triplo negativo precoce. Portanto, aumentando as taxas de cura para estas doentes, às vezes jovens, outras vezes mais idosas, que além da quimioterapia beneficiam em ter a imunoterapia a combater o tumor e aumentar as taxas de cura para estes tumores. Portanto, isso é um grande breakthrough, conseguirmos uma arma terapêutica que já tínhamos há centenas de anos, conseguir dirigir de uma forma mais inteligente esta terapêutica. Ou outra é o avanço nas terapêuticas dirigidas. Portanto, eu como oncologista faço a quimioterapia. Quimioterapia é habitualmente um medicamento que se dá na veia ou pode ser oral, mas que vai ao nosso sistema, ao nosso corpo, ao nosso sangue e que
elimina todas as células em divisão. Em divisão. O que quer dizer que vai matar células tumorais, mas também células normais. E por isso vai ter muitas toxicidades. Falamos da queda do cabelo, a alopécia, as diarreias, as aftas, a mucosite, toda uma outra parafernália de efeitos agudos e tardios que impactam a saúde de uma pessoa que não tem sintomas do cancro, mas vai ter sintomas do tratamento, infelizmente. Claro. Hoje em dia estão-se a desenvolver fármacos que juntam uma terapêutica-alvo, ou seja, sabemos que o tumor tem uma antena que expressa especificamente só essa antena. Arranjamos um anticorpo dirigido que dá à mão essa molécula. E acoplado a esse anticorpo temos quimioterapia, moléculas pequenas de quimioterapia ultra fortes, que não conseguimos dar na veia habitualmente, mas que dada em doses micromoleculares, consegue matar de uma forma dirigida o fármaco, as células do cancro. Estamos a falar em conjugados de anticorpo droga, portanto, os ADCs, e estão em duas doenças diferentes em desenvolvimento, neste momento em cancro metastático, mas que pode vir a ser o futuro de desenvolvermos quimioterapias ou formas de dar quimioterapia de uma forma mais dirigida e menos tóxica. Ainda não são a cura, ainda não é a panaceia, mas é uma forma mais interessante, mais inteligente de darmos a quimioterapia com menos efeitos. À medida que os estudos clínicos forem avançando e forem trazendo essas moléculas para a prática clínica, talvez o tratamento de cancro seja mais fácil do que é hoje em dia, principalmente os tumores precoces, os localizados. Vamos ver. Essa aproximação é muito, primeiro, interessante e muito inteligente, digamos assim, é encontrar as características distintas dessas células, das células de cancro versus as nossas, e conseguir minimizar os tais efeitos. Sendo que a imunoterapia, como disseste, é mesmo uma paixão antiga, quer dos investigadores, quer dos oncologistas. Nós temos esta obsessão com a ideia de que o nosso sistema imunitário deve reconhecer o cancro e eliminar há séculos, se calhar, desde que cada vez se conhece mais. Mas a própria imunoterapia, e que nós ensinamos aos alunos de medicina, também tem efeitos secundários. Não é livre de fazer... Claro. Porque aqui estamos a falar de uma terapêutica que infelizmente ainda não é dirigida. Eu diria que se calhar na imunoterapia a próxima fase é encontrarmos formas de dirigir de forma cada vez mais específica aquela ação do sistema imune para eliminar só aquelas células. Porque essas toxicidades, é uma coisa que contamos aos alunos, foram impossíveis de prever até nos modelos pré-clínicos, porque só na clínica é que se começou a perceber que aquilo na verdade tinha algum impacto. E como é que vocês gerem depois isso? Porque a pessoa vai receber um tratamento com este potencial todo que estavas a dizer e com esta eficácia, etc., mas depois, ao mesmo tempo, tem outro tipo de efeitos. E depois, em termos de gestão, como é que... É uma grande aprendizagem. Cada molécula nova que aparece no mercado, mesmo nos doentes metastáticos e em ensaios clínicos, é quando temos acesso a esses fármacos, é uma aprendizagem para um oncologista. Porque só nessas alturas é que verificam que, na verdade, aquilo tem outro conjunto de efeitos, não é? E para pormos isto em contexto, eu costumo dizer a quimioterapia dá efeitos em 90% das pessoas. Ou seja, uma pessoa que vai fazer quimioterapia vai ter ou queda de cabelo, ou enjoos, ou diarreia. Alguma coisa vai acontecer em 90% dos casos e temos que fazer uma boa educação, uma boa comunicação em termos de risco e dos potenciais para a gestão dessa toxicidade. Pode acontecer uma pessoa não ter toxicidade nenhuma. E pode haver uma pessoa que tem todas as toxicidades. E nós estamos lá para apoiar. É uma parte fundamental do nosso seguimento, é dar resposta aos problemas que a terapêutica dá à pessoa que está a passar por um processo terapêutico. Ao contrário, em imunoterapia ocorrem problemas em 20% das pessoas. Por isso é que em estudos com 10 pessoas, 100 pessoas, não vimos grande incidência. E agora que está a ser difundido para a população, começamos a ver casos mais frequentes e casos mais graves. Estamos a falar de que toxicidades? Então, se a imunoterapia é uma terapêutica que ativa as nossas defesas contra o tumor, o nosso sistema imunitário pode ativar-se contra células normais nossas também. Ou seja,
pode haver uma autoimunidade contra a pele e haver uma dermatite, aqueles rastros, aqueles pruridos, aqueles... às vezes parece que a pessoa fica com lúpus de repente, uma doença que é rara, mas que de repente tem manifestações na pele. Pode haver autoimunidade contra o nosso intestino, as células do nosso intestino e ter diarreias, são diarreias diferentes das da quimioterapia. As glândulas endócrinas são particularmente suscetíveis a sofrer dano autoimunitário com a imunoterapia. É frequente haver casos de hipotiroidismo, às vezes hipofisites, é raro, mas é grave e muito sintomático para as pessoas e tem que fazer terapêutica de substituição o resto da vida. E agora, por causa da imunoterapia, temos que falar muito com os nossos reumatologistas, com os nossos especialistas em doenças autoimunes, imunoalergologistas, endocrinologistas, e cada vez mais tratar um tumor, tratar as consequências de um tratamento para um tumor, tem que ser multidisciplinar e faz sentido haver uma equipa com muitos peritos à volta deste doente para conseguirmos uma boa qualidade de vida durante os tratamentos. E o pior é que a quimioterapia tem efeitos só, a maior parte dos efeitos mais nefastos são no imediato, paramos a quimioterapia e parou. Óbvio, há sequelas a longo prazo, estamos a falar da fertilidade, estamos a falar em crescimento, etc. Mas a imunoterapia tem um aspecto diferente e particular. O tratamento que eu faço hoje e que eu paro porque há uma toxicidade, não percebemos porquê. Mas continua a haver toxicidade. Nem sempre é definitivo, pode melhorar ao final de meses. Não estamos a falar disto, estamos a falar de meses. Outros são efeitos, e principalmente os endócrinos, são efeitos do resto da vida. E lá está, mais uma vez temos que fazer, na pessoa que vai receber temos que fazer a gestão, saber fazer a gestão em equipa multidisciplinar, e temos que assustar um bocadinho as pessoas ao início, os doentes ao início. Olha, isto pode acontecer deste modo assim, assim, assado. Mas eu estou cá para ajudar e para tratar de tudo, ok? E o processo de consentimento informado em qualquer área da medicina é importante. O doente tem que estar ciente, preparado para o que pode acontecer, mas também confiante que qualquer problema que surja, nós também vamos conseguir resolver. Explicar que na verdade, do ponto de vista da biologia, esses efeitos secundários que estávamos a discutir, que estávamos a falar, fazem sentido. Sim. Porque uma parte destes novos fármacos que eliminam um travão do sistema imunitário, na verdade foram descobertos num contexto de autoimunidade. Sim. Que era exatamente a forma de tentar limitar a resposta do nosso sistema imune contra as próprias células. Portanto, na verdade, faz sentido. Não é, está todo interligado, a biologia não é está 100% inesperado, mas mais uma vez, nos modelos pré-clínicos foi impossível observar este tipo de situações. Mas beneficiámos da investigação que havia nas doenças autoimunes, os fármacos que eram usados para doenças inflamatórias do intestino são usados para combater agora estes efeitos laterais. Eu muito recentemente tive esta sorte de no AIMS Meeting dos alunos de medicina, convidaram-me para moderar uma sessão onde o palestrante é um senhor que foi um dos vencedores do Prémio Nobel em 2001 da descoberta dos reguladores das proteínas que regulam o ciclo celular. Um senhor americano chamado Leland Hartwell. E ele, para além de ter descoberto estas proteínas que são fundamentais para perceber como é que as células se dividem, falou também depois nos fármacos que são dirigidos contra as alterações que as próprias células tumorais têm a este nível. Sim. E, portanto, a forma que elas têm de escapar ao controle da própria divisão celular. E ele dizia com muita satisfação evidente que de uma investigação absolutamente básica, quer dizer, ele queria perceber como é que as células se dividem. Ter resultado tantos anos depois em fármacos que também, creio, no cancro da mama acabam por ter alguma importância, foi um momento muito bonito. O senhor claramente muito satisfeito, não é? Esses fármacos contra estas proteínas do ciclo são dados em que contexto? Só para... Então estes fármacos são os inibidores de ciclinas. E são usados essencialmente em tumores hormonais, portanto os tumores luminais. Foram desenvolvidos desde cerca de 2015 em cancro metastático hormonal, que sem dúvida é o mais frequente. É o mais frequente, não é? E também é o mais frequente dos tumores precoces. E que foi o primeiro medicamento que aumentou a sobrevivência global das doentes. Ou seja, antes uma pessoa que sofresse de um cancro metastático tinha em média 3 anos de sobrevivência. Agora prolongamos com estes fármacos. Estes fármacos. Já estamos a atingir 5 anos e provavelmente vamos avançar ainda mais.
não foi a hormonoterapia sozinha, não foi a quimioterapia que aumentou a sobrevivência, mas sim a combinação da hormonoterapia com estes inibidores de ciclinas que fez isso. Com esses bons resultados, por que não usar isto em cancro de mama precoce? E, efetivamente, conseguimos que cancro de mama localizado agora seja usado em casos mais agressivos, em combinação de hormonoterapia com inibidores de ciclinas. Ainda não temos os resultados de sobrevivência, mas têm sido promissores. A cada 2 anos temos updates ou atualizações dos resultados e parece que, pelo menos nos tumores mais agressivos, estes fármacos também ajudam a impedir as recidivas que podem ocorrer 10, 20 anos depois. Portanto, é impressionante. Continua a valer a pena fazer investigação, percebermos melhor como é que isto funciona. Uma outra nota deste senhor, porque eu acho que vale a pena. Pronto, o Prémio Nobel tem sempre aquele peso que nós, quer dizer, eles parecem ser pessoas assim um bocadinho diferentes, desde logo. Mas depois de falar desta história, da descoberta destas proteínas, etc., o fascínio que ele tinha pela imunoterapia, voltamos atrás na nossa conversa, é uma coisa fantástica, porque ele dizia que tinha a sensação, isto é uma idade evidentemente avançada, de que só estávamos no início de perceber como de facto modelar o sistema imunitário, e ele até disse uma coisa que é interessante, de cada um de nós, e provavelmente funcionaremos de forma diferente para diferentes antigénios, para conseguirmos de facto que essas tais respostas que falávamos há bocadinho na terapêutica sejam ainda mais eficazes. E portanto, será que poderemos um dia pensar em terapêuticas baseadas na imunoterapia, dirigidas não só ao tumor, mas a cada pessoa? O que é que te parece? Pode ser que sim. No entanto, a nossa imunidade varia ao longo do tempo. Também é verdade. E com a idade. E com a idade, precisamente, exatamente. Portanto, há de haver alguma forma de estudarmos quem é que beneficia de imunoterapia ou não, e diferentes tipos de imunoterapia que vão certamente surgir no futuro, mas também o ponto no tempo em que o sistema imunitário dessa pessoa está também pode variar. Teremos de ter que fazer essas avaliações ao longo do tempo e, consoante o estado da imunidade dessa pessoa, ter que usar fármacos diferentes. Um pouco como fazemos com a vacinação, de alguma maneira, não é? Não, a vacinação é o mesmo medicamento, o mesmo princípio ativo é administrado a todas as pessoas. Podemos dar só a pessoas de maior risco ou não. Certo. Não é a mesma coisa. Estamos aqui a falar de algo mais específico. Sim. Nós estamos habituados na biologia, principalmente quem estuda genética e biologia molecular, é sim e não. É sim e não. É um interruptor. Só tem 2 estados. A imunoterapia são vários interruptores. É como se fosse um computador um bocadinho mais complexo e que tem vários sims e nãos e que vão dar uma determinada resposta. E é isso que nós vemos com a imunoterapia. Em algumas pessoas funciona, outras pessoas não funciona. Algumas pessoas funcionou uma vez, mas deixa de funcionar a seguir, e o revés também acontece. Portanto, é o tumor no seu hospedeiro, mas depois a função do próprio hospedeiro e a forma como responde. Não é? Temos que estudar melhor o hospedeiro para percebermos a resposta da imunoterapia. E se quisermos ver o futuro, temos que ver as evoluções que a ciência básica e molecular nos traz. E por isso a minha pergunta, a minha maior inquietude é que novas revoluções têm havido em termos científicos? Esta da imunoterapia é uma das grandes revoluções no cancro, sem dúvida nenhuma, por tudo isto que já conversámos. Voltando atrás no início da nossa conversa, o tal contexto étnico, da idade, disto, daquilo, daquele outro, e depois poderia nos levar a outros níveis, do microbioma, do nosso sistema imunitário, face a isso, etc., claramente impacta também na imunoterapia. Mas isto tem sido, sem dúvida nenhuma, nos últimos, 10 anos, assim, o maior impacto em termos de descobertas e em termos de impacto clínico, parece-me óbvio. Mas fica o desafio, que é descobrirmos mais e melhor como é que o hospedeiro funciona em cada um dos contextos. Sem dúvida. E a questão do microbioma também, ou seja, não só o nosso corpo, como os comensais, ou seja, as bactérias que nós transportamos no intestino, na pele, até mesmo dentro dos próprios tumores. Dentro dos próprios tumores. Que também existem. Sabemos que nós não estamos sozinhos neste planeta. Há uma série de micro-organismos que também podem influenciar a nossa saúde. E o estudo do microbioma é cada vez mais, não só moda, como também parece haver alguma evidência científica que pode mudar a resposta. De sua importância, claro. E evolui, muda à medida que o tempo vai passando, também a nossa resposta à nossa imunidade também muda. Por isso, essa interligação
nesses dois aspectos vai ser muito importante para... Fica o desafio. Helena, vamos falando. Muito obrigado. Obrigada pelo convite e pela Até uma conversa. próxima. Obrigada. Faça parte da próxima conversa e deixe as suas perguntas em imm-laco@medicina.ulisboa.pt ou envie-nos uma mensagem através do Facebook ou Instagram. O Cancro é um podcast da autoria do IMM Laço Hub, iniciativa do Instituto de Medicina Molecular João Lomba Antunes, dedicada ao cancro da mama, que pode acompanhar nas plataformas de áudio habituais ou através do nosso canal de YouTube. Saiba mais nas nossas redes sociais ou em immlaco.org.